Palavra de Deus para nós esta noite. Sempre que a gente passa por momentos difíceis, uma das coisas que vem primeiro no nosso coração, tempos difíceis, uma das tentações que nós sofremos é desistir. Sim ou não? Desistir. Parece que as lutas que nós passamos, elas são pesadas demais e a gente não vai conseguir suportar. Existem lutas que duram meses, outras demoram anos, algumas décadas, e a gente acha que não vai suportar, e, na verdade, quem tem Deus sempre vence. Sempre vence, sempre vence, sempre vence. Lembrando a você que tudo nesse plano terreno vai passar. Tudo nesse plano terreno vai passar, nada ficará igual. Mas algumas pessoas, entre homens e mulheres da Bíblia e também do nosso século, eles se destacaram pela sua postura em tempos difíceis. Eu fico imaginando sobre a vida de Adão, que depois que tem filhos com Eva, Abel e Caim, ele precisa tocar a vida quando uma desgraça acontece dentro da sua família. O seu filho Caim mata Abel, um menino bom, príncipe. Como tocar a vida diante de uma tragédia dessa, não é? Muita gente não suportaria um momento desse, desistiria, mas Adão continua. Em tempos difíceis, um tempo difícil, ele tocou a vida. Falando de Noé, que tinha tudo num tempo contrário, uma raça que a Bíblia diz que era uma geração destrutiva, corrupta, violenta, sanguinária, homens avarentos, amantes de si mesmo, violentos contra os pais. E Deus chega a se arrepender de fazer os homens, ou o homem. E o Senhor, então, ele consegue encontrar um homem na geração de Noé, e Noé se destaca na sua geração, e todos nós sabemos o tempo em que ele levou para construir a arca. A gente prega, fala, conta isso nas histórias de escola bíblica dominical, mas eu não sei se você já se deu conta de anos que se levou para construir a arca com oposição, chamando de louco, de débil, de desatualizado e uma série de coisas, e ele com uma palavra do Senhor, do próprio Deus para a vida dele, e Noé salvou a sua família. Ele salvou, marcou uma geração pela obediência. Outro homem que marca a sua história é Abraão, o pai Abraão, não é? Que sai do meio da sua parentela para romper com coisas que destruiriam ele naturalmente. E ele sofre algumas guerras, né? Ele sofre quando ele precisa tomar algumas decisões, e ele sofre quando, num vacilo da vida, num momento, ele que tem um filho com Agar, não era para ter acontecido, e o Senhor Deus que pontua as coisas, Abraão não tinha ainda filho, o Senhor diz assim: despede o menino, despede o menino. Tempo difícil. Que noite foi a última noite de Abraão, quando o Senhor disse: Sara tem razão, despede o menino. Como mandar um filho nessa condição? A resiliência de Abraão, a fé de Abraão e a continuidade. Quando tudo parece que está estabilizado, o Senhor fala: eu vou cuidar do menino, e etc. Nasce Isaac, Deus chega para ele e fala: eu quero o seu filho, eu quero que você dê o seu filho para mim. E a gente nós vamos ouvir milhões de pregações, mas nós nunca vamos saber a sensação, o sentimento dentro do coração de um pai
que lhe é solicitado isso. E Abraão dá o exemplo de fé e supera, marca a sua história. Num tempo difícil, ele marca a sua geração e muda a trajetória da sua genealogia. O que dizer de Moisés, outro homem que já nasceu, parece que para alguns, amaldiçoado, né? Poxa, não tem nem direito de ter uma vida normal, acaba sendo colocado no rio e é adotado pela filha de Faraó e, posteriormente, a gente conhece a história, vai parar dentro do palácio, adulto, aos 40 anos, vê uma injustiça e, na sua ação, o egípcio leva pior, ele perde tudo, a vida de palácio, e ele vai para o deserto. O deserto não foi na vida de Abraão um dia, nem 4 semanas, nem 4 meses. Foram 40 anos. 40 anos de leite puro, agora com o melhor trigo, agora vivendo nos lençóis egípcios, mas agora ele está vivendo no relento, porque ele é criador de ovelhas do seu sogro. E 40 anos de deserto, 40 anos de sofrimento, 40 anos longe da sua família, não mudaram as características intrínsecas no coração de Abraão. Ele continuou sendo o mesmo homem temente a Deus, a ponto de que 40 anos depois, o Senhor falou com ele, e Abraão, ele ainda consegue ouvir Deus. O que dizer, então, de Josué, que acompanha toda a história de Moisés e é colocado como líder, e dentro dessa questão toda, Moisés morre, ele assume a liderança, e no final da sua vida, quase, antes de morrer, ele percebe que o povo já não é mais um. O coração do povo está caído, corrompido. Ele chama toda a nação e diz: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Forte essa decisão, forte. Ele toma uma decisão mesmo quando as coisas estão ruins. E a palavra do Senhor se estabeleceu novamente ao tempo de Josué. Ele não abriu mão da palavra. Aí nós chegamos ao tempo em que ele vem a falecer, não é? E aí chega o tempo dos juízes, uma geração que não vive bem de Deus. De tempos em tempos, Deus acha alguns homens e marca eles. Chegamos ao profeta Samuel, que tem péssimos exemplos de obreiros, de crentes, de liderança. Ele tem uma referência de Eli, mas deteriorou-se, né, a personalidade. Ele vê os filhos de Eli. Tinha tudo Samuel, que nem pediu para ser criado dentro do templo, mas ele serve a Deus. E no momento certo, Deus impactua a vida daquela geração através da vida do profeta Samuel. O que dizer de Davi, que é da malhada, que sofre oposição da família, sofre oposição de todos. E Deus encontra em Davi o que não encontrou nos outros da família. Deus encontrou em Davi o que não encontrou em outros homens de Israel. E o Senhor manda o profeta Samuel, aquele testado no tempo, um tempo ruim, mas que gerou um homem forte. E aquele homem é quem Deus fala: pega o teu chifre, enche de azeite e vá ungir o novo rei de Israel, porque eu achei. O que a gente vai dizer de tantos quanto nós achamos, como Elias, que em tempos difíceis, ele não se deixou levar. Ele continuou, ainda disse para Jezabel, disse para Acabe a sua palavra, o que ele deveria de fazer. Tempos difíceis que homens fortes se destacaram. E o que dizer de Eliseu, que disse: eu não vou me meter com esse negócio, não. Esse negócio de ser profeta, esse negócio de ser... Não vou, sou filho de fazendeiro, eu tenho mais o que fazer. E ele pega a capa que é lançada sobre ele. Eliseu podia ganhar dinheiro, filho de fazendeiro, mas ele escolheu a melhor parte. Parece Jesus dizendo: olha, escolheu a melhor parte.
O que dizer de outros homens e ainda de o profeta Obadias, não é? Que ainda no tempo de Elias, Jezabel está mandando matar profetas. Obadias se expõe ao ponto de pegar 50 profetas, sacerdotes, e o esconde em cavernas e o sustenta pão e água. É o que dava para fazer no momento. E ele sustentou, correndo risco, ele sustentou. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fortes geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Esse é um provérbio oriental. O tempo sempre será para nós uma adversidade. Sempre. Nós sempre encontraremos essa questão. Homens fracos se curvam e não assumem as suas responsabilidades. Homens fracos não tomam as rédeas daquilo que Deus colocou para ele. Eu não estou dizendo aqui necessariamente do sexo masculino. Eu estou dizendo que sempre, como falamos pela escola dominical dos adultos hoje na manhã, sempre houve e haverá oposição do inferno contra a igreja. O que a igreja vai fazer, como vamos fazer, aí é o papel nosso, não é? Mas o céu está notando a nossa postura diante da história. Não se esqueça, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É interessante isso, porque nós vamos encontrar Jesus, que nasce num contexto de corrupção. E nós vamos encontrar o primo dele, também, que nasce nesse contexto de corrupção. Tempos difíceis. A gente sempre vai ficar justificando, a nossa natureza é dizer assim: você não sabe do meu problema. Quem já não ouviu essa frase? Quem nunca ouviu essa frase? Ah, irmão, se você soubesse do meu problema. Priscila, se você soubesse o que eu estou passando. Aí vira o Aguinaldo e fala: pastor, é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu já contei essa história aqui, que 2 sujeitos estavam disputando quem tinha a doença mais grave na fila de banco. A conversa era tão terrível que um falava assim: para ter uma hérnia de disco. Hérnia de disco é nada. E eu que já operei a coluna, trincou. Você operou a coluna? Não. E eu que já tive que amputar um dedo. Um dedo? Não, você não sabe. E eu que já perdi a visão. Perdeu a visão? E eu que estou com suspeito de câncer. Disputando quem tinha a doença mais terrível. Mais terrível. É uma situação que eu não entendo. Homens sempre vão estar diante do tempo. O tempo sempre vai estar nos dando a oportunidade de marcar, de mostrar. E nunca, na história da humanidade, também bíblica, nós vamos encontrar um tempo em que não houve oposição, não houve guerra, não houve frustração, não houve decepção. Sempre houve. A Bíblia registra isso. O Evangelho de Lucas, por favor, abra sua Bíblia comigo, por favor, capítulo 1, verso de número 5 em diante. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Não se esqueça, meu irmão, as oportunidades da vida não são para amanhã, são para hoje, não é? São para hoje. Nós, às vezes, percebemos que, lamentavelmente, me desculpe o que eu vou dizer, alguns homens deixam a vida passar por eles sem tomar a atitude de qual deveriam tomar como homens. Homens padrão Bíblia, não homens padrão mundo. O homem padrão Bíblia é um homem vitorioso. O homem padrão Bíblia é um homem que mantém o Senhor Jesus como centro da sua vida. Homens padrão Bíblia trazem a família no centro da palavra. O homem padrão Bíblia, ele passa por luta, ele passa por perrengue, ele passa por frustração, ele passa por inúmeras situações, mas ele continua dizendo como Jó. Eu poderia ter citado Jó, não é? Que ele disse para a esposa: eu dei glória a Deus quando eu tinha tudo, agora que eu não tenho nada, Deus não me serve mais. Tempos difíceis geram
homens fortes. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o teu nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no Espírito, em virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eita, deixa eu parar aqui, irmãos. Você já parou para pensar que coisa forte? O oficial dos anjos de patente grande, ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto, eu despacho, eu estou ali com Deus. Ele me mandou aqui. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. É interessante que esse casal, eles têm uma frustração na vida: eles não têm filhos. E eles oram. Passa-se a juventude, passa-se a idade madura, e chega-se um momento da vida em que os costumes de fecundar já não são mais concebíveis. A mulher fica sem qualquer condição daí para frente de poder gerar filho. E ele também, já na sua idade avançada, já não gozava mais de um vigor físico para estar na condição de ter filho. E talvez já estivessem acostumados com essa ideia, mas eles oraram tanto por isso, clamaram tanto por isso, e no tempo deles não veio o filho. No tempo da juventude o filho não veio. Parece que tem alguma coisa meio que contrassenso, e na verdade não é que existe contrassenso. Se Deus dá o filho para eles na hora certa, no tempo certo. Perceba que era 400 anos de silêncio de uma voz profética. O último que profetizou para Israel chama-se Malaquias. E este homem, ele profetiza que virá Elias. 400 anos de um sacerdócio de silêncio. Deus não dá uma palavra direta para que seja transmitida para a nação. Então, o tempo, depois de 400 anos, quanta gente não morreu e quanta gente não nasceu. E, na verdade, essa questão de sacerdócio, ela continua. Mas olha o tempo que este homem vive. Ele está vivendo, para começar, o governo de Israel está mal.
Herodes é o rei. Ele tem 10 esposas. E, aliás, uns dizem 9, porque uma ele mandou matar, sem causa justa. Atenção. Foi só assim. Esse é o rei que está governando aquele tempo de Zacarias. Um homem que referência nenhuma ele está dando. E esse homem, junto com os líderes espirituais, eles estavam trazendo uma coisa nociva, prejudicial para os nossos irmãos lá da época. Primeiro, porque o exemplo que vinha de cima estava totalmente opaco, estava sem brilho. O governador, o próprio, já era um homem totalmente moral, já não existia. Segundo os historiadores, ele discordou de uma posição de uma das suas esposas, ela foi executada e acabou, e pronto, final, segue o jogo. É assim que funcionou, e continuou com 9 esposas. Os sacerdotes da época estavam amarrados à tradição, e alguns deles ainda estavam entregues à corrupção. E aí, diante de tudo isso que está vivendo, nós encontramos um homem que consegue, sem ter o que todo casal gostaria de ter. Um filho, que eles não têm nenhuma filha e nenhum filho. Eu disse aqui, passou o tempo, passou a juventude, e eles poderiam, irmãos, desistir. Do que vale a pena ser crente se o que eu estou pedindo para Deus, Deus não me dá? Do que vale a pena eu continuar sendo fiel a Deus nas minhas responsabilidades quanto cristão, não estou nem falando quanto obreiro, se naquilo que eu estou clamando a Deus, o Senhor não me dá? O Senhor não respondeu para Zacarias nem para Isabel no tempo. E o tempo é um fator que marca bastante a vida deste casal, porque eles estão desgastados. E os dois são de linhagem sacerdotal. E coube aquele dia para Zacarias, que era um turno de 24 dias que eles tinham que fazer funções, 2 semanas por ano. Sendo que uma vez única na vida, o sacerdote seria chamado para acender um incenso. Chegou o dia em que Zacarias estava prestando o seu serviço, e entre os sacerdotes se colheu a sorte e falou: você hoje acende o incenso para nós. E ele foi, e o povo ficava para o lado de fora esperando para ver se tinha alguma coisa sobrenatural para dizer ao povo uma palavra que Deus talvez tivesse dado, ou uma visão que Deus pudesse ter mostrado, porque era uma vez por ano que, naquele caso, e uma vez na vida, no caso do sacerdote, uma vez na vida, ele entraria lá para fazer aquilo. E ele está clamando uma vida inteira. E, de repente, as orações dele não subiram como ele pensou. Como a gente, às vezes, pensa que as nossas orações não são recebidas. Eu não sei se você acompanhou o texto, mas o anjo Gabriel, ele não é um anjo comum, de patente comum. A Bíblia já o classifica, né? Tem os serafins, os querubins. Gabriel não é um anjo raso, vamos colocar aqui. Ele diz assim para Zacarias: eu assisto diante de Deus. Ou seja, ele está diante de Deus, fala com ele. Ele saiu da presença de Deus para dar um recado. É forte, né, irmãos? Eu não sei você desmaiaria? Tem muita gente que fala: eu quero ver anjo. Eu acho que se fosse para alguns irmãos ver anjo aqui, eu ia ter que visitar vocês no hospital, não é? Ai, Senhor. Imagine chegar um anjo Gabriel diante de você e falar assim: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. Gabriel. Foi assim que Zacarias, ele reconheceu que o anjo era da parte do Senhor. Lógico que ele não sabia que ele era o que estava diante de Deus, mas o anjo se identifica e começa a dizer o seguinte: eu estou aqui para responder às tuas orações. Quantos anos ele orou? E aí começa Deus a falar comigo.
Às vezes a gente é tentado a parar de orar, pastor. Às vezes o próprio inimigo manda secretário e diz assim: pare de orar. Deus esqueceu de você. Ou o contrário. Deus não gosta de você. Ou isto Deus não quer te dar. E a gente entrega a nossa vida para Deus, acreditando que Deus sabe cuidar da gente. Sim ou não? Eu já disse isso aqui. Se todos os sonhos da gente de juventude, Luiz Antônio, Deus tivesse concedido para nós, onde estaríamos nós hoje? Talvez nem vivo mais. Deus tem a hora certa. Deus tem o momento certo. Deus tem a ocasião correta para trazer a honra, para trazer a bênção. Mas não é uma bênção comum. É uma bênção. Uma bênção que eu estou pedindo. Uma bênção que você está pedindo. O texto diz que esse casal orou. Orou. E sabe o que é interessante do texto? Que o Senhor Deus manda o anjo Gabriel até a presença dele. E minha irmã, o anjo e Deus não encontrou Zacarias destruído. Era um idoso. Já era idade avançada. Poderia ter alegado o seguinte: quer saber? Já fiz o meu papel, fiz até a mais do que deveria de fazer. Aliás, eu estou com saldo com Deus, porque na verdade eu trabalhei para ali tem filho, aquela mulher endemoniada ali tem tantos filhos, aquele lá tem tantos filhos, e eu que sou crente servindo ao Senhor Jesus, o Senhor não me deu. Então, vamos deixar isso aqui, está tudo bem, e eu paro por aqui e não vou fazer mais a minha parte. Mas não é isso que a Bíblia registra. A Bíblia registra que esse homem e a sua esposa têm detalhes que o Dr. Lucas escreve. Primeiro que eles eram de linhagem sacerdotal. E quem tem linhagem não deve perder. Não perca a sua identidade por causa da luta. Quem está entendendo? Não perca a sua identidade, a sua essência por causa do problema. Saiba quem você é. Nós não somos um qualquer. Nós não somos filhos sem pai. Nós não somos órfãos. Nós temos um pai que nos dias mais difíceis da nossa vida, nos dias mais difíceis, sabe aquele dia em que você não quer falar? Você não quer falar. Porque se você falar, você corre risco de pecar. Pelo menos eu sou assim. Eu corro um grande risco de já pecar na mente. Quanto mais botar para fora, então é melhor ficar calado. Porque se você botar para fora algumas coisas, às vezes naquele momento vai sair o que não deve sair. E o diabo não é onisciente. Deus é. E ele vai pegar justamente o que eu falei no momento errado para falar: opa, o coração está doente. É a hora de investir. Mas são nesses dias difíceis, nesses dias de angústia, nesses dias de prova, nesses meses de prova, nesses anos de prova, em que dia após dia a gente está ainda sofrendo, passando, que às vezes a palavra não vem, mas que quando eu leio um texto desse, o Senhor manda um anjo. Tomara que essa noite Deus esteja falando com mais alguém aqui.
para dizer o seguinte, em outras palavras, eu sempre ouvi as suas orações. Ah, meu Deus. É isso que está o anjo dizendo para Zacarias. O Senhor ouviu as tuas orações. Seria mais ou menos assim, desde os seus 19, dos 20, os 21, 23 anos, que você tem pedido por isto, que você tem pedido por aquilo. Porque tem pedido de oração que acompanha a gente na vida. Sim ou não? Tem sempre uns patinhos feios na vida que a gente tem para orar. 1 ano, 2 anos, não é? Às vezes eu não sei se acontece com você de olhar no espelho e você fala, caramba, estou fazendo a obra, mas até agora essas coisas não resolveram. Filho dos outros faz. Quem não merece tem. Por que eu? Aí de vez em quando você se lembra dos anos que você já orou, tem orado. Por isso que Salomão escreve dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você não guardar o coração no momento desse, você deixa que a sujeira entre no coração, você fala, eu não vou ser crente mais, eu não vou servir mais Jesus, coisa nenhuma. Eu estou me desgastando, eu estou fazendo e não está acontecendo nada. Pois a gente tem pai. Deixa eu dizer uma coisa para quem tem mais de 70 anos, você tem pai. Para quem tem 80 anos aqui dentro, você tem pai. Você não é órfão. Estou falando do pai espiritual. Estou falando de um Deus todo-poderoso. Ainda que o seu pai carnal tenha falhado, ele não falha. Ele não falha. O anjo diz para Zacarias, o Senhor me mandou aqui para te dizer que as tuas orações o Senhor resolveu atender. Resolveu. Verso 13. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Irmão, eu não sei qual é o propósito de Deus de me trazer para pregar isso aqui essa noite. Porque eu sei que tem um monte de coisas, pastores, que a gente precisa. A gente sempre vai precisar de algumas coisas. Não estou falando de dinheiro, não. Mas tem uma ou duas coisas que Deus sabe. Isso para Ele é ponto de honra. Isso para ela machuca. Aqui é o ponto que machuca ela. O anjo diz assim, eu vim direto do trono. Eu saí da presença do Altíssimo. Eu desci do lugar mais puro do planeta, da galáxia. Aonde tem o melhor louvor. Eu precisei descer do lugar aonde os anjos, todos os instantes, estão adorando o Senhor, dizendo aleluia. Louvado seja, santo, 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 santo é o Senhor. Gabriel está dizendo, eu estou lá assistindo o Eterno, eu assisto o Criador, eu estou ali. Ele sabe o que é boa adoração. Gabriel sabe o que é boa música para Deus, porque, irmãos, por mais que a gente cante aqui, imagine como exatamente agora os anjos estão adorando lá na glória
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E sabe o que é interessante, querido? É que a Bíblia diz que, olha, irmãos, Deus habita no meio dos louvores. É de lá que o Senhor diz para Gabriel: vá até Zacarias. Vá até Zacarias. Era dia de Zacarias trabalhar no turno dele de sacerdote. Ele tem uma certa idade, a sua esposa já é de idade, ele não tem um filho. Por certo, algumas piadinhas ele ouviu na família, porque tem uns parentes e família que são bons para deixar o diabo usar ele às vezes, uns amigos, não é? Cadê fulano? Cadê esse clã? Nossa! Não é? É igual aquelas coisas, você está lá malhando, fazendo exercício, o cara vira para você e fala: nossa, você engordou de novo. Irmão, dá uma hora, tem hora que dá uma raiva na gente. Você está lá se matando há 3 meses e o cara encontra você e fala: nossa, Clebão, você engordou mais um pouco. Eu falei: engordei na proporção do seu olho também. Não é? Tem gente que é assim. Tem gente que não tem uma palavra boa, ele só fica pegando aquelas coisas assim que para marcar. Sabe Deus o quanto Isabel e Zacarias eles ouviram na vida, um buraco, uma mancha, uma cicatriz na vida. Não tinham filho, mas o texto diz que eles, os dois, eles viveram irrepreensíveis numa sociedade de sacerdotes corruptos. Eles viveram irrepreensíveis no meio de um governo corrupto, e eles viveram fiéis e irrepreensíveis mesmo não tendo aquilo que para eles era necessário, ou seja, imprescindível, não necessário. Na linhagem, na descendência, faltaria para Zacarias alguém que levasse o sobrenome. Então, para ele, a história ia possivelmente terminar nele. E acabou a história. Estou velho, não tenho filhos, para que eu vou adorar? Para que eu vou adorar a Deus? Para que eu vou manter a minha fé intocável? Por que eu ainda vou insistir em ser fiel a um Deus que não me responde? Para que eu vou continuar indo para os cultos? Para que eu continuo contribuindo para a obra? Por que eu ainda trabalho na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Eu não vejo resultados. Eu prego, eu faço, eu escrevo, faço programa de rádio, trabalho na porta, faço evangelismo, faço isso, faço aquilo e nada acontece. Nós não vemos, mas Deus vê. Zacarias, ele tem uma história que chegou para ele dizendo: um homem chamado Malaquias profetizou de João Batista. Ele não faz ideia que será a família dele. Ele não faz ideia. Você não pode. Você talvez também não faça ideia. Mas quem sabe essa palavra essa noite tem um endereço mais do que para 1, para 2 ou 3 pessoas essa noite. Você não sabe, mas Deus sabe a hora, o momento e quando Ele vai te dar aquilo que o anjo disse para Zacarias. A palavra foi: o Senhor ouviu a tua oração. Tem oração que faz parte, parece até mantra. Você ora por tudo, mas no último da oração você põe o filho. Você ora por todo mundo, mas no final da oração você põe. Sim ou não? Você tem oração que você... Vamos orar por missões.
Senhor, missionário. E no final da oração, Senhor, lembra também de fulano, de ciclano, de beltrano. Como se Deus não soubesse. E a gente fala, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada para nós. Mas Deus ouviu. Deus colheu. Deus está escutando. Deus está sabendo quem é você. Deus sabe quem nós somos. Deus está vendo o nosso papel diante da crise, diante da oposição, diante da adversidade. Você acha que Deus não sabe o que nós estamos passando? Deus sabe. Deus sabe até onde a gente é capaz de suportar. Deus sabe que mesmo com tudo contra, não saiu da nossa boca ainda uma palavra de blasfêmia. Deus sabe que a gente já ficou triste, irado, zangou, se aborreceu, mas não saiu ainda uma palavra de maldição. Deus sabe que mesmo não querendo, Deus sabe que muitas das vezes a gente não está com um pingo de vontade, mas a gente adora. Deus sabe que muitas das vezes o coração está rasgado. Deus sabe que muitas das vezes a gente está com vontade de chutar tudo, largar tudo, e a gente até fala, eu vou fazer, mas um minuto depois eu falo, vou nada, vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Vou para a igreja. Aí você vem aqui, ora, e não acontece. Você volta para casa. Mais um dia, mais um ano. E você não faz o que o diabo esperaria que você faria. E Deus está assistindo. O anjo desce e diz para ele assim, eu assisto diante de Deus, ele mandou eu te dizer que ele ouviu a tua oração. Gente, não foi uma oração única. Ele estava falando daquilo, porque logo na complementação do versículo fala assim, a tua mulher, Isabel, ele vai visitar. Ele vai visitar. Ela vai ter um filho. E aí o texto, não é sobre isso que eu quero falar, diz que a dúvida de Zacarias, ele pediu uma prova. Irmãos, cuidado com algumas provas que a gente pede para Deus. Cuidado. Me prova, Deus, se o Senhor está comigo. Ah, é? Ah, é? Queres prova? Ele disse para o anjo, que prova eu tenho que o Senhor vai me dar isso aqui? O anjo fala para ele, eu fui enviado para dizer essas coisas para você, a falar e essas alegres novas que o Senhor manda te dizer. Aí Zacarias fala assim, como é que eu vou saber disso? Eu já sou velho, minha mulher é velha. De repente, o homem de Deus dá uma titubeada. Ele esqueceu de Moisés, que Deus livrou o povo do Egito. Ele esqueceu de Sara, que era estéril. Ele disse, como é que eu vou fazer? A gente que é crente, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Quer ver uma coisa? O que você está fazendo aqui ouvindo a palavra essa noite? O que você está fazendo aqui ouvindo a palavra essa noite? Ou você é espectador, ou essa palavra vai entrar dentro de você. Se é espectador, não vai produzir efeito nenhum. E como a gente crê na ação do Espírito Santo, a gente sabe que Deus tem alguma coisa especial nessas reuniões nossas assim. E alguma coisa sobrenatural Deus está marcando o tempo. Ele está marcando. E ele diz assim, que prova você vai ter? Rapaz, o oficial que vem lá do céu, do gabinete, do trono, vem, você quer uma prova? Tá bom, tá bom. Você vai ficar mudo 9 meses. Você quer uma prova? Bom, ele entrou falando para dentro do santuário. E agora ele saiu mudo, é a prova. Cuidado com algumas provas que a gente pede para Deus. Este homem, ele está vivendo aquém do seu tempo, porque ele está vivendo num tempo de adversidade, num tempo de iniquidade, num tempo em que tudo ao seu redor contribuía para ele ser displicente, para ele ser relaxado, para ele abrir a guarda, mas
o Espírito Santo fala com o escritor Lucas e diz, põe aí no texto, que ele e a sua esposa eram irrepreensíveis. E que chegou o dia em que ele estava lá cumprindo o seu papel. Como Simeão, que o Senhor prometeu que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor. E ele está no templo. E naquele dia Simeão está no templo, quando José e Maria entram, o Espírito Santo fala, eis aí o Cristo do Senhor. Tomara que esta noite você saia daqui, o Espírito Santo dizendo, chegou a tua salvação, chegou o teu milagre, chegou a tua libertação, chegou aquilo que você estava orando. Mas lembre-se, seja irrepreensível. O problema é que a gente quer, mas a gente não anda tão certo. Isso não é legal. Isso não é legal. E a Bíblia diz que os dias eram difíceis, a iniquidade era grande, mas eles continuavam servindo ao Senhor. E aí, irmãos, eu me peguei mais uma vez a um detalhe da história. Parece que muitas das vezes Deus fala com servos que estão ocupados realizando tarefas. Mais uma vez, nós encontramos aqui Deus trazendo uma obra de excelência, grave isto. Deus trazendo uma ação de excelência na vida de um casal que está idoso, cansado, com um problema de não ter filho, mas está na militância do sacerdócio. Eles não se entregaram para a circunstância. Mais uma vez na história, assim como Deus, quando fala com Moisés, que está cuidando de ovelha no deserto, e fala, Moisés, assim como Deus acha Davi, que também está cuidando de ovelhas no deserto, Deus fala com ele. Assim como Gideão está com uma grande adversidade, mas ele está lá malhando trigo, de novo, um outro anjo do Senhor vem e fala assim, varão valoroso, Deus é contigo. Parece que Deus tem prazer em falar com homens de responsabilidade. Parece que homens que põem a mão ao arado, pessoas que põem a mão ao arado, são pessoas ocupadas, são pessoas que marcadas são pelos seus trabalhos, pelas suas lutas, e muitas das vezes Deus fala com os seus servos quando eles estão ocupados em tarefas. Por que que às vezes você e eu pensamos assim, mas fulano e ciclano não faz nada e não sente remorso? É isso aí. Não sente. Você acha que Deus também não vê? Só que chegou o dia, chegou o momento em que o Senhor, que sabia que era a hora de João Batista, pega essa chave com você. Não era para João Batista nascer antes. Ele tinha que nascer exatamente no tempo do cumprimento da Escritura, quando Jesus também iria nascer. 3 meses antes ele fora gerado. Se João Batista vem antes, ele não é o João Batista. Ele poderia ser o outro. Deus não deu um filho comum para Zacarias e para a irmã Isabel. Deus deu um profeta. Deus deu alguém que a palavra dele atraía pessoas. A maior igreja no deserto foi a igreja de João Batista. As pessoas saíam dos vilarejos, saíam dos lugares para ir ouvir a palavra, e olha que ele dizia, raça de víbora. Deus marcou aquela família. No tempo de Deus, o Senhor desejou e marcou e deu para eles aquele instante. Era o tempo de Deus. E aqui eu quero pontuar para fechar com você. O tempo te melhora ou estraga? O tempo te melhora ou estraga? E eu não estou falando do físico. Tem hora que eu acho que o tempo melhorou.
Principalmente quando eu vejo as minhas fotos, quando eu era pequeno. Ai, Deus colaborou pra caramba. Mas quando eu vejo as minhas fotos, meus 30 anos, 28, eu falo, mas tá escando ruinzinho. O tempo te melhora ou o tempo te estraga? Diante das crises, como anda a tua fé? Como andam os teus princípios, os teus valores e as tuas convicções? Você ainda diz glória a Deus, aleluia? Você ainda está disposto a servir o Senhor Jesus, mesmo que algumas coisas não sejam respondidas? O tempo melhora ou o tempo te estraga? Porque com Zacarias, o tempo não o estragou. Quase que ele se perdeu. Num bobeirinho. Poderia ter passado uma gestação com Isabel, dizendo menininho bonitinho na barriga dela, mas não pôde falar. Teve que esperar nascer. Até o nome o Senhor, através do anjo, mandou para ele. O tempo te melhora ou te estraga? Perceba, e eu vou repetir esse provérbio oriental, que não é bíblico, mas a gente acha muito a aplicação dele na Bíblia. Tempos fortes geram homens, aliás, tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fortes geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. É mais fácil sentar e começar a enumerar as causas dos meus fracassos. Eu sou isso, por causa disso. Mas nós não entregamos a nossa vida para o Senhor? Entregamos? É fácil conviver com a injustiça? Não, não é fácil, irmão. Não é fácil conviver com a injustiça. Dá raiva, dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos, dá vontade, como diz a baiana lá, rodar a baiana, dá vontade de falar, agora cachorro vai beber sangue, mas a gente não faz parte desta linguagem. Quando eu olho para um texto desse, e eu me vejo que alguns de vocês, como eu, deve ter gente aqui que vai dormir, e o sono não vem à noite, ele vira do lado, mas o coração está dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. Até que um dia o Senhor Jesus resolve, porque é o tempo. Tem algumas coisas na nossa vida que simplesmente não é o tempo. Mas Ele me traz a ministrar essa noite para a minha alma e para a sua alma. O tempo está chegando. Não estrague tudo. Repete comigo, não estrague tudo. Não estrague, irmão. Porque Deus pode mandar. Tem gente que vai dizer, principalmente os tradicionais. Lá vem esses pentecostais de novo. Por que não? Por acaso Deus mudou? Deus não pode visitar você no seu quarto essa noite? Hein? Pode ou não pode? Teve uma irmã esses dias aqui que conversou e falou, pastor, eu tenho a nitidez que eu estava orando de madrugada assim. Você estava orando mesmo. E eu acabei de orar, tal, levantei, deitei na cama e uma palma bateu dentro do meu quarto. Falei, o que é isso? Falei, o Senhor selou a tua oração, filho, subiu. Deus mandou um anjo ali para dizer, recebi a tua oração. O Senhor disse para Zacarias, eu ouvi a tua oração. O tempo era difícil. O tempo não era um tempo fácil para Zacarias. Porque a nação estava corrompida, porque o governo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido, estavam eles presos a um monte de coisa. Ele não tinha filhos, ele não tinha o mínimo de chance, aliás, alguma chance talvez ele tinha de entrar naquele dia. Irmãos, eu fecho aqui pensando com você sobre se aquele dia Zacarias não fosse para a sua escala de obreiro. Pastor Luiz, já pensou? Se naquele dia Zacarias falasse, hoje eu não vou, eu vou assistir a transmissão direto aqui das montanhas de Jerusalém. Vai ter uma live.
Hoje eu não vou. Hoje eu não estou me sentindo bem. Eu vou ficar. Mas o velhinho, deixa eu te dar uma palavra aqui. Quando você vê um velhinho de oração na igreja, estou falando velhinho com respeito. Respeita eles, hein? Respeita esses velhinhos de oração, porque se ele falar assim, vou orar para o Senhor. Gente, esses velhinhos de oração, tem uns velhinhos que não são de oração mesmo. Então, deixa aí, você não precisa ter. Mas quando você tiver uns velhinhos de oração, que diz assim, eu vou orar. Eu vou orar. Esse velhinho levantou. Eram 2 semanas por ano. Ele foi. Despediu da irmã Isabel. Agora ele está mudo. Como é que ele vai contar para a esposa? Fica duvidando que Deus está falando aqui essa noite. Como é que ele chega para a esposa e fala assim... Não tem jeito de falar. Não tem jeito. Você ri? Ele não falava Libras, não. Mas a irmã Isabel, quando ele chegou em casa... Esse homem está esquisito. Esse homem está esquisito. Está marcado. O Senhor deu João Batista. Chegou o dia. João Batista tem coragem de falar o que os outros sacerdotes daquela época não falaram. Deus tem o momento certo para colocar o teu João Batista no teu ventre. Deus tem o momento certo para colocar um João Batista na tua vida. Faça aquilo que você tem que fazer. Não retroceda, não abra mão, faça com excelência, não deixe de fazer as coisas para Deus com excelência. Não use a desculpa de tempo, de distância, de idade. Não use isso, porque Deus leva muito a sério as coisas que nós fazemos para Ele, também no dia da dificuldade. Não era fácil para esse homem ir prestar culto, e naquele dia, naquela hora, entre tantos que tinha ali, a sorte foi para ele. É você que vai acender o incensário. E ele foi. Ele foi para o local mais santo do templo, local reservado. Quando ele está fazendo a obra, repete comigo, fazendo a obra. Mais forte, fazendo a obra. O anjo se apresenta para ele e fala, eu sou Gabriel. Quantos anos orando, Aguinaldo? Quantos anos? Chegou o dia. E o Senhor visitou. O Senhor não encontrou Zacarias reclamando e dizendo, pastor, tire meu nome da lista aí. Conte mais comigo não. Quer saber, pastor? Vamos pegar essa molecada que acabou de levantar para pegar água ali e colocar eles mais cedo lá. Já está com um pique para ficar andando na hora do culto, então vamos pegar eles para fazer isso aqui agora, para ser obreiro. Não, ele não falou isso não. Ele falou, pastor, tira o meu nome? Não. Caiu para ele. E o velhinho pegou o seu kit crente. Eu não sei como é que era o kit crente da época, mas deu um cheiro na esposa. E morava nas montanhas, hein? Irmão, morava nas montanhas. E você quer saber de uma coisa, irmão? E aí eu paro mesmo de pregar, senão a gente vai longe. Tem bênção que a gente recebe, que a gente tem que tomar cuidado, porque a irmã Isabel já era de idade, né? Mas a curiosidade foi tanto que ela teve que se retirar para as montanhas, porque as mulheradas ficaram assim, mas você engravidou como? Como? Ah, como que você engravidou? Ah, como? O Zacarias. O Zacarias. Deus faz milagres. Fique em pé. Diga para o teu irmão, Deus não mudou. Ah, foi muito fraco, mas só diga, Deus não mudou. Só ficar na posição. Fica na posição. Aliás, irmão, vai uma dica aí para você que está falando assim, ah, pastor, eu estou ficando velha. Tem botox. Tem cada coisa aí, ó. Coisa fantástica. Agora tem o Regener. Eu comprei o Regener para atacar aqui, para ver se fica um pouquinho mais aqui.
Não sei se vai funcionar, mas eu comprei. Pô, tô ficando mais velho antes da hora, caramba. Mas agora eu tô acabadinho. Acabadinho pra quê, rapaz? Que acabadinho, uma ova? Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. Só faz a sua parte. Só ora, continue fazendo o que você tem que fazer e faça com excelência. Lembra do velhinho Zacarias, que foi para lá. E aí, só para você gravar, eu falo mais uma vez. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Quem é você? Quem é você? Você marca o seu tempo. Você aceita ou você se prostra? Marca o seu tempo. Vamos adorar o Senhor.